Olá, galerinha, novamente. Vamos para a aula número 4, certo? Dando continuidade ao nosso assunto sobre divisibilidade. Só que agora nós vamos adentrar numa coisa mais específica, né? Nós vamos começar hoje os critérios de divisibilidade. Professora, que nome é esse? Critérios de divisibilidade? Bem, critérios são regras. Né? Aí, professora, por que eu tenho que aprender essas regras? Simples, porque mais na frente vocês vão sentir a necessidade de não fazer cálculos, certo? Fica mais fácil. Se você já souber a regra, você não vai precisar ficar dividindo como a gente estava fazendo no assunto anterior. Certo? Você já sabendo as regras, você vai em cima e já diz, não, isso não é possível. Sim, esse sim é possível. Entendeu? Por isso que a gente tem que passar por essa fase dos critérios de divisibilidade, certo? Aí nós temos as regras, vamos começar pela divisibilidade por 2 e por 3. Por que não por 1, professora? Porque o número 1, todo número é divisível por 1. Então, já é uma regra geral. Agora, divisibilidade por 2, aí tem uma regrinha, certo? Que regrinha é essa? Quando é que o número é divisível por 2, certo? O número é divisível por 2 quando ele é par. Se o último número, o último algarismo for um número par, seja ele do tamanho que for, se tiver um número bem grande, certo? Tiver 5, 6, 7 algarismos, você vai verificar o último algarismo. Se o último algarismo for par, então esse número ele é divisível por 2, certo? Então, quando é que o número é par, professora? Eu sei que vocês sabem, mas não custa nada dar uma relembrada. 0, 2, 4, 6 e 8. Terminou nesses números, ele é par, certo? Então, consequentemente, é divisível por 2. Divisibilidade por 3. É mais difícil, professora? Não. Depois que você aprende, gente, vocês vão longe, que não precisa mais fazer conta. Vocês bem que a professora disse que se eu aprendesse isso aqui, eu ia economizar tempo. Eu falo para vocês na sala que vocês têm que economizar o tempo de vocês, não é isso? Usar ele de forma diferente, né? Procurar economizar o tempo de vocês. Então, na matemática, com o passar do tempo, quando você vai se acostumando com aquilo, certo? Aí vai ficando mais rápido, mais fácil, certo? Então, a divisibilidade por 3. Quando é que o número é divisível por 3, professora? O número é divisível por 3 quando você somar os algarismos desse número. Se ele tiver 2 algarismos, você vai somar os 2 algarismos. Se a soma desses 2 algarismos for um número que dá para dividir por 3, então ele é divisível por 3, certo? Como eu coloquei aqui no exemplo, 12 é por 3, mas olha a observação, e não por 9, porque muita gente pensa, muitos alunos pensam que todo número divisível por 3 ele vai ser por 9, mas não é, tá? Tem que ficar ligado nisso aí. Tá? Então, eu coloquei esse exemplo, que 12 é por 3, mas não é por 9, certo? 18 é por 3 e também por 9. Então, o que isso quer dizer? Que nem todo número que é divisível por 3, obrigatoriamente ele vai ser por 9, tá? Botem isso na cabecinha de vocês, tá certo? Então, somou os algarismos, deu um número dividido por 3, é divisível por 3. 1 mais 2. 3. 3 é divisível por 3. 18. 1 mais 9. 1 mais 8, desculpem. Vai dar 9. Então, 9 é divisível por 3, certo? Fácil. 2 e 3 já foram. Agora, divisibilidade por 4 e 5. Professora, quando é que o número é divisível por 4? Olha a regra aí. Se os dois últimos números os dois últimos algarismos desse número for um número divisível por 4, ele é divisível por 4, certo? Os dois últimos. Ou então, se ele terminar, os dois últimos algarismos forem 0. Então, ou seja, terminar em 0, 0. Se ele terminar nisso, então ele é divisível por 4. Então, tem essas duas formas. Se os dois últimos algarismos for um número divisível por 4, beleza.
e se os dois últimos algarismos forem zeros, tá? Terminar em 0, 0. Olha aqui o exemplo, 2 exemplos. 7.624 é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos, 24, é divisível por 4, ok? E o outro exemplo terminou em 0, 0. Então, ele é divisível por 4, ok? A regra do 5, eu acho que todos já sabem. Mas, vamos reforçar. Todo número terminado em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Essa é a mais fácil, certo? Exemplo, coloquei aqui 4.050, terminou em 0, então é divisível por 5, certo? Divisibilidade por 6 e 8. Por que não por 7, professora? Os livros nunca trazem divisibilidade por 7. Porque assim, gente, é um cálculo que é bem estrutural, bem mais complicado, bem mais específico. Então, acaba sendo melhor você fazendo a divisão. Aí, por isso que os livros nem trazem a divisibilidade por 7, certo? Porque não é viável você perder tempo fazendo uma coisa mais específica. Por isso que os livros não trazem, tá? Só vem 6, aí já pula para a regra do 8, tá? Aí a divisibilidade por 6, professora, é a mesma do 3? Não, tá? Prestem atenção. O número só é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como assim, professora? Ele tem que ser um número divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se não for, se ele só for só por 3 e não por 2, professora, é por 6? Não. Certo? Para ser por 6, tem que ser pelos 2. 2 e 3 ao mesmo tempo, tá? No mesmo instante, como eu coloquei ali. Exemplo, ó, 42 dividido por 6 é igual a 7, pois 42 dividido por 2 é igual a 21. E 42 dividido por 3 é igual a 14. Então, esse número, certo? 42, ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Por isso que ele é um número divisível por 6. 42 dividido por 6 é 7, certo? Porque ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ok? A divisibilidade por 8, professora. Ficou claro por 6? Ficou? Ficou. Divisibilidade por 8, professora. Bem parecida com a do 4. Bem parecida mesmo, só que não é igual. Parecida. A gente falou que lá na por 4, divisibilidade por 4, os números, os dois últimos algarismos tem que ser divisível por 4. Não foi isso? Na divisibilidade por 8, os 3 últimos algarismos é que tem que ser divisível por 8, certo? Focaram? Então, se os 3 últimos algarismos for divisível por 8, então ele é divisível por 8. Professor, e se o número não tiver 3 algarismos, se tiver só 2? Aí você já sabe, é só fazer a divisão normal, não vai ter trabalho nenhum. Aqui é para ajudar vocês para quando os números forem maiores, tá? Então, se os 3 últimos números for divisível por 8, então, fechou, tá na regra de divisibilidade por 8. Ou também, lembra que lá divisível por 4, se tiver 2 zeros, nesse caso aqui, se tiver 3 zeros, divisibilidade por 8, 3 zeros. Se tiver os 3 zeros no fim do número, ou seja, os 3 últimos algarismos, aí ela é divisível por 8. Esse número é divisível por 8. Aí eu coloquei aqui o exemplo. 1000 e 1208. 1000, os 3 últimos algarismos, 0. Então, fechou, entrou na regra. Então, é divisível por 8, dá 125. Exato, não sobra resto. Lembrem-se que para ser divisível, não pode sobrar resto, certo? Só para lembrar. E 1208 dividido por 8. Por quê? 208, os 3 últimos algarismos. 208, dá para dividir por 8? Dá. Por isso, dá 151.
beleza? Dá uma conta exata, ok? E agora vamos para as duas últimas regras, que é divisibilidade por 9, por 10, 100 ou 1000, que vai servir da mesma forma. Vamos primeiro para a divisibilidade por 9. E aí, professora, divisibilidade por 9 é parecida com qual? Tem alguma parecida? Vocês aí pensam que tem alguma parecida com a do 9? Tem sim. A divisibilidade por 3, que a gente viu que a soma dos algarismos, né, tem que ser um número divisível por 3. No caso da do 9, também você vai ter que fazer isso, fazer a soma dos algarismos. Somando os algarismos, se der um número divisível por 9, fechou, está dentro da regra, certo? Então, o que é que acontece? É o exemplo aqui, 90. 90, somando os algarismos, 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 9? É sim. Então, está dentro da regra, certo? Fácil. Fácil, porque vocês já aprenderam as outras, aí fica mais fácil. Divisibilidade, agora por 10, 100 ou 1000. Simples. O número é divisível por 10, 100 ou 1000 quando ele terminar em 0, no caso do 10, ele vai ser divisível por 10. Se ele terminar em 00, ele vai ser divisível por 100. E, consequentemente, do 1000, 3 zeros, como vocês estão vendo, respectivamente, certo? Então, terminou em 0, 00 e 3 zeros, no caso 10, 100 ou 1000, está dentro da regra de divisibilidade, certo? Aí eu coloquei aqui um exercíciozinho para a gente praticar, certo? Diz assim: complete os espaços vazios com os algarismos de menor valor absoluto possível. O que é o menor valor absoluto, professora? A senhora não explicou isso. Menor valor é o menor número possível. E absoluto, o que é uma coisa absoluta? Só ele mesmo vai ter o menor valor possível, certo? Aí eu coloquei aqui esses 4 itens, certo? Item A, aqui é um número de 4 algarismos, certo? Tá faltando um para você completar, como diz a questão. Na letra B também 4 algarismos, na letra C também 4 algarismos e na letra C também 4 algarismos. Você vai ter que completar com o número que está faltando, seguindo isso aqui que ele está falando. Olha aí, na letra A, ele diz que esse número ele é divisível por 4. Aí você vai ter que lembrar das regras. Quando é que um número é divisível por 4? Desculpa. Quando é que o número é divisível por 4, minha gente? Quando os dois últimos números terminarem em 00 ou em um número que seja divisível por 4. Então, vocês vão ter que pensar, mas ele quer o menor. Na questão, ele fala que ele quer o menor. Aqui eu já tenho 4. Ele quer que os dois, a regra quer que os dois últimos números sejam divisíveis por 4. Então, qual vai ser esse número que vai ocupar aqui o espaço? 0. 04, esse número vai ser divisível por 4, certo? Nessa letra B, ele quer que esse número seja divisível por 3, certo? Como é que esse número vai ser divisível por 3? Qual é a regra que a gente viu? Ele tem que somar os algarismos e esses algarismos tem que ser, a soma deles tem que ser um número divisível por 3. Então, vamos lá. 7, 4 e 8, né? Nós vamos somar os algarismos. Somando os algarismos, vocês vão ter que ver o menor possível. Quem é o menor possível? Olha aí o que a gente tem. 7 mais 4, 11. 11 mais 8, 9. 19, não é isso? 19. 19 é um número divisível por 3. Aí, qual é o mais próximo de 19? 19 não é, professor. Mas qual é o mais próximo? 20, 21. Então, falta quantos números para me chegar lá? 2. Então, o menor possível é o 2. Então, esse espaçozinho aqui vai ser preenchido com o número 2. Certo? Do mesmo jeito, esse daqui. Quando é que o número é divisível por 5? Ele tem que terminar em quê, minha gente? A regra do 5. Em 0 ou em 5. Ficou fácil, que aqui é o último número. Então, vai ser o 0.
Por que 0, professora? Por que não 5? Porque ele pediu na questão menor. Se liguem aí. Então, o menor é o 0. E na letra D, ele quer que esse número seja divisível por 8. Qual é a regra da divisibilidade por 8? Os 3 últimos algarismos, certo? Tem que ser divisíveis por 8. Então, aqui eu já tenho 2 e um 0. Então, para formar o menor número, o menor valor absoluto, se eu colocar 1 aqui, vai dar 12. 12 é divisível, vai se tornar o 12, né? Porque é 0, 1, 2, não é isso? Vai se tornar o 12. O 12 é divisível por 8? Não. Aí aqui, se eu colocar um 2, 22, não é isso? Então, não vai dar certo. Então, qual vai ser o próximo? O 3, 32. 32 é divisível por 8? Tem lá na tabuada do 8, 32. Então, sim, a resposta é o 3. O número que falta aqui é o 3. Entendido, gente? Tá ficando bem mais claro, não é isso? Eu tô sentindo daqui, que tá ficando bem mais claro. Olha outra questão que eu coloquei aqui para vocês. É o seguinte. Ele pediu para você considerar esse número aqui. Só que esse número ele tem um X aqui. Esse X é um número que falta, certo? Ele está representando um número que falta ali, certo? Ele diz assim, considere um número de 5 algarismos a seguir e determine o que se pede. Então, nós temos 4 algarismos visíveis e um que a gente vai descobrir, que é o X. Aí, na letra A, ele pede o seguinte, os valores de X para que esse número seja múltiplo de 2. Muito fácil. Por que muito fácil? Quando é que o número é múltiplo de 2? Quando ele for par, não é isso? Então, aí ficou fácil. Aí eu posso fazer o quê? Ele já tem um número lá, né? Ele já tem um número lá. O último número, 4, que já é par. Então, esse número X aqui, ele pode ser o quê? Qualquer número, porque não importa, que para ele ser múltiplo de 2, só basta ele ser um número par, e ele já é um número par. Então, esse número aqui, ele pode ser qualquer número de 0 a 9, qualquer número natural, certo? Entendido? Beleza. Aí, na letra B, ele quer que o valor de X, para que o número seja divisível por 3. Ele quer que esse número aqui seja divisível por 3. É como a gente fez na questão anterior. Para ser divisível por 3, você tem que somar os algarismos, os 5 algarismos. Somando esses 5 algarismos, tem que dar um número que seja divisível por 3. Então, eu fiz aqui as tentativas, certo? Somando os algarismos, 3 mais 2 mais 0. No lugar de X, eu vou colocar os números de 0 a 9. Fiz as tentativas, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fazendo isso, a tentativa, né, as tentativas, eu descobri que apenas 4 números se encaixariam aqui para que esse número fosse divisível por 3, certo? Então, quais foram esses números? Ó, 9, que a soma deu 9, que 9 é divisível por 3. Aqui, o 3, no lugar do X lá, sendo 3, que vai dar 12, que 12 é divisível por 3. Aqui, o 6, que a soma vai dar 15, certo? E o 9, que a soma vai dar 18, correto? Então, quais são os números possíveis aí para ele ser o número divisível por 3? 0, 3, 6 e 9, certo? Então, encerrando essa parte com as regras de divisibilidade, nós vamos adentrar agora nessa parte aqui, nessa definiçãozinha, tá? De números primos e compostos. Professora, números primos é o quê? São aqueles que são parentes? Não. Poderia ser, mas não é. Certo? Primos vem de primeiro, certo? A palavra primo significa primeiro. Os números primos são os primeiros,
porque os outros podem ser escritos a partir deles utilizando multiplicações, certo? Então, professora, o que são números primos? Números primos é um número que possui somente dois divisores distintos. Ele só vai se dividir por um e por ele mesmo, certo? Ele tem que ser, a regra é essa. Só pode ser divisível por um e por ele mesmo. Aí nós temos aqui, eu coloquei para vocês alguns exemplos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Só são divisíveis por um e por ele mesmo. Tem essa notinha aqui. Ó, primeira nota. Apesar de possuir infinitos divisores, o número 0 não é primo e nem composto. Ele é um número nem primo e nem composto. Você não pode dizer que o 0 é primo, porque ele não se divide por um e nem por ele mesmo. E nem é composto por quê? Porque não se divide por outros números, certo? O número 1 não é primo e nem composto também. Por quê? Olha a lógica, se vocês pararem para pensar, né? Vamos ver a lógica. Número 1, dividir por 1 e por ele mesmo. Número 1 dividido por 1 e por ele mesmo. Sou até meio esquisito, né? Então, o número 1 ele não é primo e nem composto. Uma curiosidade bem legal sobre o número 2. Ele é o único número primo par. Só existe ele par, o número par que é primo. Os outros todos vão ser ímpares, certo? Essa é a definição para número primo. Ficou claro? Para composto, professor, o nome já está dizendo, composto. Ele tem que ter mais de 2 divisores. Não pode ser 1 e nem 2, porque se ele for 1 ou 2 vai ser primo, não vai ser composto, certo? Então, para ele ser um número composto, tem que ter no mínimo 2 divisores. Professora, mais que 2 pode? Pode, como eu falei, no mínimo 2 divisores, tá? Pode ter 3 e assim por diante, ok? Aí tem um exemplozinho aqui. Responda aos itens que seguem. Aí tem aqui letra A, letra B e letra C, os 3 itens, certo? Quais são os números formados por apenas um algarismo que não são primos? Pausa para vocês pensarem. Um segundo. Quais são os números formados por apenas um algarismo que não são primos? Então vamos retomar. Quem são os números formados apenas por um algarismo? São os números naturais. Quem são os números naturais? De 0 a 9, certo? Até aí, beleza. Mas ele está perguntando quais são os números formados por apenas um algarismo que não são primos. Aí você vai tirar dessa sequência aqui os que não são primos, né? Primo, lembrando, primo é aquele que só se divide por um, por ele mesmo. Então, você vai procurar aqui, nessa sequência, os que não são primos. E encontramos esses aqui, certo? 0, 1, 4, 6, 8 e 9, certo? Na letra B, olha aí. Quais são os números de um algarismo que não são primos, não são primos, nem divisíveis por 2? Então, dessa sequência aqui que você acabou de fazer na letra A, só que você vai tirar os que nem divisíveis por 2, ou seja, que não são divisíveis por 2. Aí você vai excluir eles aqui e vai colocar aqui na resposta da letra B, que vocês já viram que é o 0, o 1 e o 9, porque o restante 4, 6 e 8 são divisíveis por 2. São primos, mas são divisíveis por 2. E ele está perguntando os que não são divisíveis por 2 na letra B, certo? Tem que prestar atenção no que a questão está pedindo, certo? Ler, reler, né? Ler novamente. Como eu falo para vocês na sala de aula, não entendeu? Lê de novo, até conseguir entrar na cabecinha de vocês, tá? E na letra C, ele diz o seguinte: quais são os números de um algarismo que não são primos e nem múltiplos de 3? Piorou, professora? Não, não piorou não. O pensamento é o mesmo, certo?
É o mesmo. O que é que você vai ter que fazer? Olhar para os números que a gente já fez, certo? Que não são primos. Só que você vai tirar agora o quê? Os que não são múltiplos de 3. Que da sequência vai ser quem? 1, 4 e 8. Certo? Ok? E até a próxima, galera.